Segundo dados do IBGE, o Brasil ultrapassou a marca de mais de 200 milhões de habitantes. Com isso, o país se depara com um dos maiores desafios da atualidade: tratar todos os seus resíduos produzidos, tanto da parte da indústria quanto da residência privada, de forma economicamente viável. Isso sendo um dos países que mais produz resíduos no mundo. No canal Químides de hoje, vamos falar um pouco sobre esses resíduos, como eles são classificados e como eles são tratados. A resolução número 001 do CONAMA diz que impacto ambiental é qualquer alteração física, biológica ou química no meio ambiente causada pelo ser humano que afetam direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar social, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições sanitárias e estéticas daquela região, ou se não, os recursos ambientais, a qualidade deles no caso. Tomemos como exemplo a lagoa, onde pescadores vão lá para pescar e os habitantes vão lá para tomar banho e ou fazer atividades sociais. Mas, após uma gestão na lagoa, foi descartado material sólido de ferro na localidade. Material esse que ocasionou o aparecimento das ferrobactérias, bactérias que alimentam de ferro. Essas bactérias deixaram a lagoa vermelha com forte odor desagradável. Consequentemente, isso afetará as condições estéticas do local, pois a lagoa ficará em condições de difícil permanência, tanto pelo fato visual quanto pelo forte odor desagradável. E sanitárias do local, pois pode gerar doenças e contaminação dos habitantes, comprometendo a segurança e bem-estar social. Vai prejudicar atividades sociais e econômicas, pois os pescadores não poderão mais pescar na localidade, nem os cidadãos utilizar para banho e ou atividades sociais. Também afetará a biota da lagoa, ou seja, a vida marinha, e também vai afetar a qualidade dos recursos naturais, que nesse exemplo seria a água. Agora uma curiosidade: dos resíduos gerados pela manhã até as sobras do jantar, cada brasileiro gera em média 1 kg de resíduo por dia, que são destinados a lixões. Esses lixões são os segundos maiores geradores de gases do efeito estufa no país. Segundo a norma brasileira regulamentadora 10.004 da ABNT, temos resíduo tipo 1, os perigosos, que são quando o material por si próprio apresenta as seguintes características: ser inflamável, ser reativo, ser corrosivo, ser tóxico, ser patogênico, ser cancerígeno e ou ser radioativo, como por exemplo o urânio 235 pela sua radioatividade. Temos também do tipo 2, os não perigosos, que são quando o material por si próprio não apresenta as características do tipo 1. Esse tipo de resíduo se divide em dois tipos. Temos então o tipo 2A, os resíduos não perigosos e não inertes, que são quando o material apresentam biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Por exemplo, restos orgânicos gerados pela indústria alimentícia. Temos também do tipo 2B, os não perigosos e inertes, que são quando o material não apresenta as propriedades do tipo não inertes, principalmente a solubilidade em água, os quais nenhum dos seus constituintes deve ser solúvel para se enquadrar nessa categoria, por exemplo, entulho de demolição. Mas observe que caso um resíduo não perigoso se contamine com um resíduo perigoso, ou um material perigoso, ele passa a enquadrar com um material perigoso ou um resíduo perigoso. No Brasil, a gestão de resíduos sólidos é prevista pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305, que estabelece que o gerenciamento desses resíduos ele deve ser feito de acordo com uma ordem de prioridade, que seria de, primeiro, não geração, depois a redução, a reutilização, reciclagem, o tratamento e todos os resíduos que não podem ser tratados, eles devem ser depositados na natureza de forma adequada. O tratamento desses resíduos sólidos, ele pode ser classificado de acordo com 3 categorias principais, que são tratamento mecânico, tratamento bioquímico e tratamento térmico. O tratamento mecânico se refere ao processo de separação e classificação dos materiais descartados utilizando métodos físicos, como peneiramento, triagem manual, separação por gravidade, uso de esteiras e de separadores magnéticos, dentre outras técnicas que visam a separação de materiais recicláveis dos não recicláveis. A coleta seletiva é uma das maneiras mais conhecidas de se pôr em prática a separação de resíduos já no momento do seu descarte. Muitos estabelecimentos públicos e até mesmo residências comuns já utilizam dessa prática como uma forma de colaborar com o ciclo de tratamento do lixo, pois ele pode ser levado posteriormente para ser processado em tratamentos adicionais ou serem reciclados. A reciclagem é um processo que consiste na reintrodução dos resíduos na confecção de novos produtos. Sua importância está ligada principalmente à redução do uso de matérias-primas, economia de energia, diminuição da poluição e da quantidade de resíduos que vão ser enviados para os aterros sanitários. Uma vez que o processo de extração de recursos naturais é um grande fator que contribui para o aumento da poluição e degradação do planeta, a reciclagem ajuda a conservar esses recursos, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa e minimizando também a geração de novos poluentes da indústria, além de promover a economia circular. Os aterros sanitários são locais projetados para a disposição dos resíduos sólidos que não podem ser tratados, com foco na minimização dos impactos ambientais e na prevenção da contaminação do solo e da água.
Eles envolvem a disposição controlada dos resíduos em camadas compactas e são equipados com sistemas de drenagem de líquidos percolados e de coleta de gases, como o metano. Além disso, os aterros sanitários costumam adotar práticas de cobertura diária e monitoramento para controlar odores, reduzir a propagação de vetores e garantir a segurança ambiental durante e após o encerramento das operações. Já o tratamento bioquímico se refere ao processo que utiliza reações bioquímicas normalmente realizadas por micro-organismos e enzimas para purificar, degradar e transformar substâncias. Alguns dos principais exemplos de tratamento bioquímico incluem o tratamento de águas residuais por meio de sistemas de lodos ativados, onde os micro-organismos se alimentam de compostos orgânicos. Outro exemplo também muito comum é a compostagem, que utiliza de micro-organismos para decompor resíduos orgânicos em adubo, e também a biorremediação, que emprega micro-organismos para degradar poluentes em solos contaminados. Um outro tipo de tratamentos que os sólidos recebem é o tratamento térmico, onde é aplicada uma grande energia em forma de calor, que vai depender da tecnologia que está sendo aplicada nesses resíduos. A energia aplicada durante uma certa quantidade de tempo tem como resultado as mudanças na característica dos sólidos por diversos processos físicos e químicos que acontecem durante esse processo. Esse processo de alta temperatura aplicado ao resíduo sólido tem como objetivo reduzir massa e volume, reduzir ou eliminar riscos químicos e biológicos, reduzir os impactos ambientais decorrentes da disposição de resíduos, como por exemplo a mudança climática, produzir um subproduto útil como matéria-primas ou energia química, térmica ou elétrica. Pode-se dividir em 5 principais processos de tratamentos térmicos separados em função da temperatura de operação e o meio onde ocorrem esses processos. O primeiro é a secagem, retira a umidade dos resíduos com o uso de corrente de ar. Ocorre na presença de ar atmosférico e de temperatura ambiente. O segundo processo é a pirólise, é a decomposição de matéria orgânica a alta temperaturas na ausência total ou quase total de oxigênio. As temperaturas de processos podem variar de 200 a 900 graus Celsius. O produto principal é um líquido e tem utilização restrita. Sua conservação em outros produtos é mais difícil. O terceiro é a gasificação, é a transformação da matéria orgânica em uma mistura de combustíveis. Na maioria dos processos, não ocorre uma concentração total da matéria orgânica em temperaturas que variam de 800 a 1600 graus Celsius. Sua aplicação em resíduos é incipiente, tem um potencial de ser menos poluentes que a incineração. Em quarto lugar, temos a incineração. É a oxidação total de matéria orgânica com o auxílio de outros combustíveis a temperaturas que variam de 850 a 1300 graus Celsius. Ela reúne 5 etapas. A primeira é a preparação dos resíduos, a segunda é a combustão em altas temperaturas, a terceira é o controle de poluentes que possam ir para a atmosfera, a quarta, o controle dos efluentes e a quinta, o manuseio e o encaminhamento das cinzas para o aterro de classe 1. A incineração ela é indicada para fins de geração de energia, de forma a aproveitar parte da energia liberada no processo da queima. Ela pode ser utilizada para energia térmica ou elétrica e, além disso, pode ser usada para a eliminação de sobras, dando uma destinação final adequada e segura para estes resíduos. Esse processo é vantajoso e deve ser feito dentro das leis ambientais brasileiras, principalmente pelos gases emitidos na queima dos resíduos. O quinto e último é o plasma, a desintegração da matéria para a forma de gases. O uso intensivo de energia elétrica, possivelmente mais adequado para os pequenos volumes de matérias perigosas, como as cinzas de outros processos. Um dos principais tipos de resíduo líquido produzido é conhecido como chorume, que é proveniente da lixiviação de materiais encontrados em lixões e aterros sanitários. O processo de contaminação ocorre quando a água proveniente da chuva ou do próprio lixo entra em contato com os materiais e, a partir daí, ocorre o processo de reações em cadeia. Ao final desse processo, são produzidas substâncias tóxicas que podem, por exemplo, se filtrar no solo e contaminar o lençol freático. Para além disso, existe a contaminação dos mananciais com o esgoto, causando vários problemas para a população e para o meio ambiente, além do mau cheiro e da coloração cinza ou marrom nas águas. A falta de investimento em saneamento básico colocou o Brasil em uma situação crítica com relação a esse tema, com mais da metade do esgoto gerado pela população sem tratamento.
Com o esgoto doméstico composto por 99% de água e 1% de sólidos, esses rejeitos sólidos são em sua maioria constituídos por matéria orgânica em decomposição, como as fezes ou as provenientes por atividade humana em pia, tanques e máquinas de lavar. Quando esses rejeitos são despejados nos rios sem o devido tratamento, ele vai alterar a composição natural daquele ecossistema e vai trazer danos para a fauna e para a flora aquática. A falta de saneamento básico facilita a propagação de doenças, principalmente entre crianças e idosos que apresentam uma saúde mais fragilizada. Isso ocorre porque, ao chegar nos rios, o esgoto altera toda a composição química da água, impactando diretamente na vida aquática. Esse processo se dá ao acúmulo de matéria orgânica que vai propiciar o surgimento de micro-organismos que vão diminuir a quantidade de oxigênio na água, comprometendo assim diretamente a vida aquática e a qualidade dessa água que, quando não passa pelo devido tratamento, apresenta altas quantidades de poluentes e de agentes biológicos que podem causar doenças, incluindo bactérias, vírus e parasitas. Para além disso, existem outras substâncias altamente poluentes e perigosas para a saúde da população. A exemplo, nós temos os metais pesados como cobre, chumbo e mercúrio e os organoclorados que são encontrados em pesticidas e alguns agrotóxicos. Esses elementos, assim como os derivados de plástico, como o bifenol A, acumulam-se nos animais que, quando consumidos, podem causar problemas ao sistema nervoso e imunológico dos seres humanos. Ainda dentro dos resíduos líquidos, também podemos encontrar os resíduos especiais, como, por exemplo, o mercúrio, que, sendo ele altamente tóxico, especialmente para os organismos que vivem na água e para quem bebe dela. O tratamento de resíduos líquidos é um processo fundamental para a preservação da qualidade da água e do meio ambiente. Esse processo envolve várias etapas, visando remover impurezas, poluentes e micro-organismos antes de devolver a água tratada para o meio ambiente. Os efluentes urbanos e domésticos são coletados e enviados para a estação de tratamento por meio de tubulações subterrâneas e, em seguida, passam pelo tratamento preliminar, que consiste em 2 etapas para a retirada de sólidos grosseiros. Na etapa de gradeamento, gravetos e plásticos e outros sólidos são retidos por grades paralelas, e, em seguida, na etapa de desarenação, ocorre a decantação de areia, cascalho e lodo em desarenadores. Em seguida, vem o tratamento primário, em que sólidos em suspensão são removidos em decantadores, podendo haver etapas de coagulação e floculação, utilizando agentes coagulantes, que promovem o agrupamento dos sólidos em flocos de maior tamanho e sua posterior sedimentação. Após o tratamento preliminar e primário, os esgotos sanitários são enviados para o tratamento secundário, que envolve a introdução de micro-organismos, como fungos e bactérias, que vão consumir a matéria orgânica presente nos efluentes. Em condições aeróbicas, micro-organismos convertem a matéria orgânica em gás carbônico e água, enquanto em condições anaeróbias ocorre a liberação de gás metano. Por exemplo, vamos citar as lagoas de estabilização facultativas, que têm profundidade variável, permitindo que ocorra a estratificação da água em uma zona superior com oxigênio disponível, onde ocorrem processos aeróbicos, e uma zona inferior com baixo teor de oxigênio, em que ocorrem processos anaeróbicos. Além disso, também é realizado o tratamento de lodo. O lodo é formado pelos sólidos que foram separados dos efluentes ao longo do processo. As primeiras etapas do tratamento envolvem o adensamento para retirar o excesso de água. Na etapa de estabilização, é feita a redução de matéria orgânica pela ação de micro-organismos, assim como no tratamento secundário. Depois ocorre a desidratação a partir da evaporação da água. Ao fim do processo, o lodo pode ser utilizado como fertilizante agrícola ou em cemitério. O tratamento terciário é considerado uma etapa opcional para efluentes domésticos e sanitários e tem como finalidade a remoção de poluentes específicos, como metais pesados ou demais substâncias químicas, sendo assim ele é mais voltado para efluentes industriais. Anualmente, como já citado, indústrias e residências privadas geram uma série de efluentes líquidos e gasosos que, quando descartados de forma incorreta, causam impactos nocivos tanto para ecossistemas aquáticos como para a fauna e flora do local e para o próprio ser humano. Agora, abordaremos um pouco a respeito de algumas técnicas utilizadas para o tratamento de efluentes gasosos. No que diz respeito ao tratamento de efluentes gasosos, o objetivo principal é remover poluentes atmosféricos prejudiciais antes de serem liberados na atmosfera. Algumas técnicas comuns incluem precipitadores eletrostáticos que usam cargas elétricas para atrair e coletar partículas sólidas presentes nos gases de exaustão, filtros de manga, dispositivos que retêm partículas sólidas por meio de mangas de tecidos que capturam as mesmas à medida que o gás passa por elas. Lavadores de gases, processo que constitui em lavar os gases de exaustão com líquidos para remover poluentes gasosos solúveis, como dióxido de enxofre e compostos orgânicos voláteis. E a oxidação catalítica, esta que utiliza catalisadores para converter poluentes gasosos em compostos menos nocivos. Em conclusão, o tratamento de resíduos é uma parte crucial da gestão ambiental e da preservação da qualidade de vida no planeta.
À medida que a população cresce e as atividades humanas se intensificam, a necessidade de abordar de forma eficaz o tratamento de resíduos torna-se cada vez mais evidente. Através de técnicas avançadas e inovação contínua, podemos reduzir a poluição, conservar recursos naturais e mitigar os impactos negativos no meio ambiente.